Fiz um baita trade bacana agora aqui em petróleo. Vou mostrar o racional para vocês. Ó, eu olhei o contexto, eu cadastrei o alarme, eu olhei se tinha notícia. Então, pessoal, muita coisa para chegar no resultado que a gente chegou, tá? Que não foi pequeno, vocês vão olhar aí no vídeo. Durante a explicação da operação, eu vou dar uma surpresa para vocês, tá certo? Então, só quem ficar para assistir a explicação vai entender a surpresa e como receber essa surpresa. Antes de mostrar, eu queria fazer alguns comentários, né, que são os seguintes. Por favor, tomem cuidado. A pessoa pode eventualmente olhar aqui lote 1.0, acha que um contrato não é nada, mas, por exemplo, no petróleo significa muito, porque o valor de cada ponto, né, é muito alto, né, especialmente quando a gente leva em consideração a cotação atual do dólar, né, mais de R$ 5 para cada dólar, né, às vezes pode ser um risco desproporcional. Outra coisa que eu queria mencionar, né, é uma coisa que eu acredito muito, são duas analogias bem interessantes que eu já ouvi algumas pessoas mais experientes falando aí no mercado financeiro, que eu queria eventualmente abordar aqui nesse vídeo também, aproveitar essa oportunidade, né? Que é a analogia da maratona e a analogia da Fórmula 1. Atuar nesse mercado assemelha-se a correr uma maratona. Se a gente tenta correr demais, logo no início da prova, há um grande risco de eventualmente a gente cansar e não conseguir concluir a prova. E quando a gente fala da analogia da Fórmula 1, a referência é mais ou menos a seguinte: não dá para pisar no acelerador fundo em todos os momentos da pista. Se você pisar fundo no acelerador numa curva muito fechada, é bem provável que você vá sair da pista, vai bater no guardrail e vai ter que abandonar a prova porque o seu carro quebrou. Então aqui, né, no mercado financeiro, a gente tem que estar sempre lembrando dessas analogias. Nesse trade especificamente, pisei um pouco mais fundo, mas eu vou explicar por que que eu tomei a decisão de acelerar um pouco mais quando eu vi a oportunidade que eu operei. Outra coisa, em relação aos valores envolvidos aqui na operação, vocês vão ver quanto que isso aqui rendeu, né? Eu decidi mostrar os valores. É, existe até digamos assim, uma boa prática aí entre a turma que apresenta vídeos aqui no YouTube de não mostrar os valores envolvidos. Eu concordo, eu acho que essa é uma postura bacana, né, para não gerar ansiedade na turma que é mais inexperiente, mas eu também acho que há o benefício de incentivar o pessoal, tá? Então foi por isso que eu tomei a decisão de mostrar os valores e quem acompanha aqui o canal consegue ver que nos últimos vídeos que eu postei, né, eu tenho mostrado os valores envolvidos. Então, assim, é muito mais com o objetivo de incentivar, tá legal? Uma outra coisa que eu queria fazer é convidar vocês para assistir o vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Que comenta sobre áreas de oferta e demanda, né? Zonas de oferta e demanda. Eu acho que é importante para quem está aprofundando os estudos aí é, nessa atividade, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Esse vídeo eu montei com todo o arcabouço teórico de um treinamento que eu fiz com um trader holandês que tem bastante sucesso no mercado, e isso me ajudou muito a virar a chave depois de quase 2 anos apanhando, né? Então, deem uma olhada nesse vídeo que eu acho que pode acrescentar aí para quem está estudando sobre isso. Vamos para o vídeo que eu vou explicar então aqui o racional que eu utilizei nesse trade. A primeira coisa que eu acho que tem que ser comentada, né, por se tratar de um trade de petróleo, é o seguinte: eu olhei, obviamente, o calendário econômico do dia de hoje e eu vi que às 11h30 do horário de Brasília seria divulgado a informação dos estoques de petróleo no mercado americano. Essa é uma informação que geralmente traz bastante volatilidade aos mercados
e eu estava, digamos assim, atento a esse detalhe. Olhando especificamente o gráfico de 1 hora que a gente tem aqui na tela, o que o petróleo vinha fazendo nos últimos dias, né? Ele fez um topo aqui na região de $29, depois que saiu o anúncio de um potencial acordo entre os russos e os sauditas. Aí depois que ele fez esse topo aqui, quando esse mercado abriu na segunda-feira, ele já abriu em forte gap de baixa aqui, né? E depois tentou voltar lá no topo, não conseguiu e veio formando uma espécie de um canal de baixa aqui no gráfico de 1 hora, que eu até tracei esse canal de baixa, né? Com os limites superiores unindo esse topo e esse topo, tá? E os limites inferiores do canal unindo esse fundo e esse fundo aqui. Então, esse aqui era o contexto, digamos assim, mais macro do ativo, tá? Quando eu olhei esse gráfico no gráfico de 5 minutos, tá? O que a gente observa, né? A gente observa que o mercado, depois que ele bateu a segunda vez aqui na base daquele canal de baixa, né? Ele ganhou força, tá certo? Ele ganhou força e subiu aqui, ó, né? Assumiu aqui uma tendência de alta. Essa tendência de alta, ela virou, tá? Uma lateralização, tá certo? Aqui. Depois que essa lateralização foi perdida, o mercado desceu, fez um fundo praticamente na mesma altura desse fundo anterior aqui, que eu estou considerando que essa aqui é uma região de demanda, e voltou a subir no dia de hoje. Só que se a gente olhar com bastante atenção, né, a gente poderia até traçar uma linha de tendência unindo esses dois pontos aqui, né, esse ponto e esse ponto aqui. E essa linha de tendência ela foi perdida aqui quando o mercado puxou para baixo aqui, ó, cortou para baixo aqui. E veio retestar novamente aqui a média de 20 períodos, né? Então, quando eu vi isso aqui acontecendo, eu pensei o seguinte, eu falei, bom, aparentemente o mercado está encontrando dificuldades de fazer novas máximas, porque ele perdeu essa linha de tendência aqui que vinha sendo estabelecida. E além disso, na minha leitura, teríamos aqui, ó, nessa região que está o retângulo verde, uma região de oferta, ou seja, onde concentram-se possivelmente as ordens de vendedores. Por isso que eu desenhei essa região aqui. Às 11h30, como eu comentei, ia sair a notícia dos estoques de petróleo. Essa notícia ela saiu exatamente nesse candle aqui, ó. Esse candle que deixou essa primeira sombra superior aqui, depois de visitar exatamente essa zona de oferta que eu tinha desenhado anteriormente. Então, o que eu imaginei? Eu falei, bom, a notícia dos estoques de petróleo, ela indicava que os estoques tinham vindo bastante acima da estimativa do mercado, né? Então, quando você tem uma estimativa de mercado que ela é superada, né? Você tá indicando para o mercado que possivelmente você ainda tem super oferta, né? E quando você tem muita oferta de um determinado produto, em tese o preço pode cair. Apesar disso, né, o que a gente estava vendo era o preço subindo, porque quando saiu a notícia deram uma puxada aqui, ele bateu aqui nessa zona do retângulo verde, desceu, aí depois no próximo candle ele subiu, superou essa máxima inclusive, bateu aqui, só que eu tinha um alarme cadastrado aqui, tá? Exatamente na metade dessa zona de oferta. E esse alarme disparou. Na hora que ele disparou, eu vim olhar. Quando eu vim olhar, ele já estava voltando aqui para a base da zona de oferta. Eu falei, bom, eu vou bater aqui, eu vou vender e vou colocar o meu stop acima aqui do retângulo verde, né? Então, vendi um contrato aqui, botei o meu stop aqui em cima, né? Um stop até relativamente caro, $350, mas muito rapidamente o mercado já começou a descer. Até quando eu iniciei a gravação, ele já estava aqui para baixo. Então, aí eu falei, bom,
peguei, né, consegui entrar num trade, uma posição boa, né, deixei meu stop aqui, já puxei meu stop rapidamente para o 0 a 0, né, porque eu estava com uma posição grande, e aí o mercado veio descendo, 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 e eu surfei toda essa amplitude aqui, desse ponto da entrada, né, até o momento aqui que eu saí por volta aqui do 24,30. Como eu estava com lote 1.0, isso aqui significou um resultado de $620 mais ou menos nessa operação, tá? Então, um racional relativamente simples, óbvio que você não é fácil, né? Você tomar toda esse conjunto de decisões assim no momento, né? Esse foi um trade planejado, tanto que eu já tinha visto essa zona de oferta, eu já tinha cadastrado o alarme, né? Eu sabia que ia sair notícia no dia de hoje. Então, quer dizer, é uma série de coisas aqui que a gente tem que ter em mente, né? Se preparar antes de planejar uma operação desse tamanho. Pessoal, o conteúdo é esse. Não vou encher mais linguiça, não. Para quem ficou até aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo não listado. Esse vídeo ele não vai aparecer como público no canal. Apenas quem assistiu até aqui vai saber. Então, confere lá que você vai ter esse bônus aí desse outro vídeo que a gente gravou, uma outra operação, um outro trade review. E por favor, deixa aí no comentário pra gente. Obrigado pela surpresa, alguma coisa nesse sentido, só para a gente ter uma noção de mais ou menos quantas pessoas assistiram o vídeo, ou então deixa um comentário lá no vídeo não listado. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Se curtiu, não esquece de se inscrever, quase 80% da nossa audiência é de não inscritos. E não deixa também de visitar o nosso site, metanoiatrading.com.br, tem um monte de material gratuito lá para quem está estudando sobre o mercado financeiro. Grande abraço, até a próxima. Vou encerrar.